Meu nome é Rosângela, cheguei à beira da morte, perdi respeito, dignidade e confiança. Mais um dia eu encontrei a esperança. Hoje eu sou uma mulher de oração, temente a Deus, tenho dignidade, respeito e um trabalho. Vem aí a campanha 2021. Jesus Cristo é a única esperança. Bom dia, meus irmãos. Está desanimado, nem parece que o pessoal tomou café agora. Bom dia. Melhorou, mas pode melhorar mais ainda, né? Deus abençoe cada um que está aqui, uma alegria muito grande. Já podemos nos confraternizar lá embaixo, neste dia tão bonito. Eu fiz um apelo à igreja para que nós estejamos sempre juntos. A importância do nosso café ali não é simplesmente porque o café tem sido saboroso, a nível de, como é que fala? Café colonial, né? Mas o fato de nós estarmos ali como igreja, nos reunindo, matando a saudade, podendo bater um papo, isso também é o propósito, aliás, é o propósito principal do nosso Café Koinonia. E quero também saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Deus abençoe sua vida. Você que foi tocado pelo Espírito de Deus para ligar o seu aparelho na hora certa, vai participar do culto aqui conosco. É um motivo muito especial estar aqui na presença de Deus, presencialmente, aí na sua casa. Deus, Ele escolhe as pessoas que desejam adorá-lo. Se Ele escolheu você porque Deus permitiu que você pudesse adorá-lo, Ele te escolheu para que você o adorasse. Isso é um privilégio. Como é bom nós sermos escolhidos, como é bom nós sermos selecionados para fazer algo, porque as pessoas veem em nós algumas qualidades, algumas prerrogativas para que façamos algo para ela, e com Deus não é diferente. Se você foi despertado nessa manhã para estar aqui, é porque Deus te escolheu para que nessa manhã você pudesse adorá-lo. Esse é um privilégio de poucos, porque no mundo há em torno de 8 bilhões de pessoas, apenas cristãos 4 bilhões, poderia ser 100%, mas são poucos, e desses 4 bilhões nós sabemos
que muitos são cristãos nominais e Deus escolheu você para que o adorasse nessa manhã. Por isso, eu sei que você está aqui com este propósito e eu queria convidá-lo para que você orasse comigo, agradecêssemos mais uma vez esse culto. A gente sempre diz no ditado popular, time que está ganhando não se mexe. Então, se nós estamos começando aqui em oração e tem dado certo, a igreja tem retornado, a igreja tem crescido, tem trabalhado, Deus tem prosperado. Então, é isso que nós precisamos fazer, continuar nesta pegada forte, nessa firmeza de propósito, buscar a presença de Deus, porque Ele é que conduz todas as coisas. Eu gostaria de convidá-lo, portanto, para que ore comigo. Você também que está em casa, baixe a sua cabeça, gentilmente peço, para que você se concentre, não deixe nenhum probleminha interferir na sua adoração, no seu louvor. Quem sabe, neste momento, você chegou aqui um tanto quanto preocupado. Agora é hora de nós esquecermos os problemas desta vida e olharmos para a cruz de Cristo. Pai amado, muito obrigado porque o Senhor nos despertou nesta manhã. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu para que sejamos parte de um grupo universal, remido, que o Senhor colocou fé para que neste tempo, neste dia, pudéssemos adorar o Teu nome, louvar o Teu nome. Quantas pessoas gostariam de fazer isso, mas ainda não foram alcançadas pelo Teu Evangelho? Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas pessoas precisam saber como é bom ter paz no coração, como é bom ter a certeza de que um dia habitaremos contigo eternamente. Como é bom saber, ó Pai, que os problemas vêm, mas o Senhor segura a nossa mão e nos ajuda a atravessar o vale. Como é bom saber, ó Pai, em meio a tantas lutas e tantas dores, o Senhor ainda tem sido o nosso bálsamo de paz. Ó Pai, por isso nós rogamos para que não permita que nada venha interferir o nosso louvor, a nossa adoração, a gratidão que há em nosso coração por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Pai, que o Senhor venha, ao término desse culto, ser aquele que será a fonte da nossa adoração, a fonte da nossa vida, que possamos sair daqui, ó Pai, totalmente transformados pelo poder do Senhor. Ó Pai, esta é a nossa humilde oração, em nome de Jesus, amém. O culto dessa manhã tem o tema que é renascer para viver de um modo digno do Evangelho. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós passamos por um processo de novo nascimento. E a partir deste momento, a nossa vida é para adoração, para viver de um modo digno do Evangelho de Cristo. E hoje, nesta manhã, iremos falar um pouco a respeito disso. Renascer para viver de um modo digno do Evangelho, pois fomos transformados para adorar o Filho do Deus vivo. É isso que cantaremos nessa manhã. Bom dia, em primeiro lugar, né? Te convido a se colocar em pé, por favor, e cantar Filho de Deus vivo, aquele que morreu, que veio aqui e nos deu vida, nos restaurou, nos fez renascer pelo poder do Evangelho.
Meus irmãos, ainda de pé, pedir gentilmente que os irmãos me tolerem mais um pouquinho. Na leitura bíblica alternada, eu irei fazer a primeira parte, a congregação, depois todos juntos. Atos, capítulo 16, versículos 25 a 32. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Muito obrigado.
Agora nós iremos orar pelas crianças, pelo culto infantil. A casa está ficando bonita, meus irmãos. Chamá-los para que venham aqui. Está ficando com cara de criança, logo, logo, se Deus quiser, essas crianças vão ter uma casinha só para eles. Eu acho que é a única igreja que tem uma casa só para criança. Acho que no Brasil, né? Então vamos orar. Pai bendito, essas crianças são especiais para seus pais, elas são especiais para esta igreja, mas nós sabemos, ó Pai, que elas são mais especiais para o Senhor. Elas são do Senhor, e o Senhor colocou em nosso coração a responsabilidade de alimentá-las, a responsabilidade de ensiná-las a Tua palavra. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, que a palavra do Senhor que será ministrada em seus corações nesta manhã, venha semear homens e mulheres de Deus, num contexto que estamos vivendo, em que crianças estão sendo confundidas, crianças estão sendo, de uma forma sem piedade, impiedosa, levadas a entender que elas podem ser o que elas desejarem ser em termos da sua vida, como pessoas, e não é assim, ó Pai. Isso é uma maldade sem precedentes. Ó Pai, elas são educadas por pais, homens e mulheres de Deus, e por isso, ó Pai, nós pedimos para que o Espírito do Senhor use seus pais, use a professora, use essa igreja, para que venhamos reverter toda essa maldade que o mundo tem colocado, semeado no coração de crianças inocentes. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos e desde já te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Renascer para viver de um modo digno do Evangelho e levar a luz de Cristo através de nossas vidas. Nós não temos canais de televisão, não temos rádio, mas nós temos as nossas vozes, nós temos a nossa vida para levar a luz de Cristo às pessoas. Neste momento é um momento de dedicação de vidas e bens, e eu gostaria de reiterar os irmãos a respeito da campanha do terreno. Eu sei que às vezes os irmãos já contribuíram, certamente que sim, mas se porventura algum irmão ainda que não teve a oportunidade desse mês estar chegando junto nessa campanha, dia 15 agora, quarta-feira, iremos fazer o pagamento da parcela à família, essa família que tão honrosamente, tocado pelo Espírito de Deus, prestou dinheiro à igreja. Nós já temos 12 mil reais, meus irmãos, mas precisamos de mais 3 mil. Eu sei que se cada um der um pouquinho, a gente vai passar 3 vezes mais esse valor. Por isso, se você ainda não participou, participe. É uma honra, é um privilégio poder canalizar o nosso recurso, nossos bens ao reino de Deus. Às vezes nós gastamos 50, 25 reais com coisas com bananada, né? Poderia estar abençoando um imóvel que será usado pela própria igreja. Então, momento de dedicação de vidas e bens.
Pai amado, Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor pela vida desta igreja, que tem sido bênção nesta cidade. Obrigado, porque o Senhor tem sido conosco. E nós louvamos ao Senhor pela vida dos irmãos dessa igreja, pela vida daquelas pessoas que, mesmo não fazendo parte desta igreja, têm nos abençoado, têm ofertado, têm, Pai Santo, dizimado. E nós agradecemos ao Senhor, porque através do Espírito Santo, tocando em nossos corações, nós temos cumprido com os nossos compromissos. Compromisso esse, Pai Santo, com a sociedade, pagando água, luz, telefone. E o Senhor, Pai Santo, tem nos abençoado também espiritualmente, derramando sobre esta igreja o Espírito do Senhor. Nós temos compromisso. E o Senhor, Pai Santo, não tem deixado faltar nada. O Senhor nos abençoou, Pai Santo, através dos teus servos, da família que nos abençoou. E nós precisamos, agora, cumprir, Pai Santo, com o dever de retornar a esta família as bênçãos também que ela derramou sobre esta igreja. Abençoa, Pai Santo, as nossas vidas. Não permita, Pai Santo, que nós sejamos falhos. Não permita, Pai Santo, que nós sejamos negligentes. O Senhor que é o dono do ouro e da prata, o Senhor que é o dono das nossas vidas, nos dá força para o trabalho. Abençoa esta igreja. Que nós possamos, Pai Santo, glorificar o nome do Senhor com as nossas vidas e com os nossos bens. Obrigado por esta igreja. Pastor, revelou, Pai Santo, a alegria que nós estamos no coração de estar quase concluindo o trabalho da casa, Pai Santo, que o Senhor nos deste para o trabalho das crianças. Obrigado. Abençoa-nos. Ser conosco. Perdoa, Pai Santo, as nossas faltas, as nossas falhas, as nossas negligências. Mas nós venceremos no Senhor. E nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E assim nós oramos, agradecido no nome santo e precioso do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Renascer para viver de um modo digno do Evangelho, demonstrando gratidão por aquele que nos salvou. Este é um momento de gratidão, quando nós lembramos dos nossos aniversariantes da semana. Eu tenho aqui o nome da irmã Nieda, do irmão Admir, da irmã Alzira, todos os três no dia 7, e Luiz Carlos, irmão Luiz Carlos. Por acaso, algum desses irmãos está aqui? A irmã Nieda está ali. Fica de pé, irmã Nieda. Mais alguém? Alguém está apontando para... desceu? Então tá. Eu também quero lembrar, eu fiquei sabendo pela manhã, que a irmã Laura vai fazer 41 anos, se eu não me engano, de aniversário de casamento. Ela está aqui, irmã Laura? A irmã Laura, é isso mesmo? 41 anos? De casamento. A irmã Laura, casada com o irmão Domingos. Da igreja onde eu vim, a gente chamava sempre os casados à frente. Mas como a gente está nesse período de... A irmã também completou 32 anos, casamento, a irmã Francisca. 31 anos, que bênção. Vamos fazer o seguinte... Chama a irmã Laura, a irmã Francisca e a irmã Ana Paula, que venham aqui à frente. Vem também, irmã Nieda, por favor. A Júlia não está aqui, né? Cadê? Vem cá, Júlia. Ali. Irmã Neninha, 83 anos, ontem. A irmã Neninha, orar pela saúde dela também. Deus abençoe a vida de vocês. Cada uma representando a sua família.
Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu sei que você também tem muitos motivos para agradecer. Talvez tenha sido uma semana difícil, mas Deus te deu a vitória. Talvez você não tenha visto ainda, mas ela já está decretada no céu. Amém? Pela fé nós cremos. Esse Deus é muito bom. Deus amado, nós te amamos, porque o Senhor nos escolheu para te adorar, o Senhor nos escolheu para sermos seus filhos, o Senhor nos amou primeiro, estamos apenas retribuindo este amor, retribuindo a gratidão pelo dom da vida. Ó Pai, nós somos livres para te adorar, e o nosso momento de gratidão é especial, porque o Senhor pode ver no íntimo de cada coração, o Senhor entendendo, ó Pai, o quanto nós somos agradecidos, não só pela salvação eterna, mas pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de salvação aqui na terra. Ó Pai, o Senhor tem nos salvado de tantas lutas, de tantas dificuldades, tem nos livrado, ó Pai, da tristeza, nos livrado da melancolia, da angústia. Ó Pai, nós sabemos que isso é a obra do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Senhor, queremos te agradecer, porque o Senhor tem cuidado das nossas famílias. Queremos te agradecer porque temos certeza que os nossos maridos, as nossas esposas, nossos filhos, um dia serão do Senhor. Queremos agradecer, ó Pai, pela cura, como da irmã Angelina, ó Pai, que está aqui conosco. Glórias te damos, ó Pai, porque a tua serva se recuperou, está aqui. E tantos outros irmãos, ó Pai, que gostariam de estar aqui conosco, como a irmã Nininha não pode. Ó Pai, que o Senhor visite esses corações, aqueles irmãos que amamos, temos visitados. Ó Pai, em especial também queremos agradecer pelos aniversariantes. Pai, mais um dom que o Senhor dá a eles a oportunidade de viverem e terem mais um ano de vida. Ó Pai, que o Senhor nesta nova etapa de suas vidas, complete as realizações que precisam ser realizadas, complete os sonhos que precisam ser realizados. Ó Pai, que o Senhor possa, dentro da sua sapiência, atender cada pedido, não somente destes, mas como o pedido de aniversário de casamento que a tua serva tem colocado o seu esposo nas suas mãos. Pai, que este homem possa definitivamente se entregar a Ti e viver para Te servir como nós aqui. Abençoe, ó Pai, cada família aqui representada, derrama infinitas bênçãos sobre estes Teus filhos. Ó Pai, que eles possam entender o propósito do Senhor e andar na presença do Senhor, porque tudo está no tempo do Senhor, no momento do Senhor. Ó Pai, abençoe também estes que não se manifestaram, mas o Senhor também sabe o que eles sentem, o que eles precisam, que o Senhor possa, pela Tua paz, dizer-lhes que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, ó Pai, por tudo, obrigado por cada família aqui representada, por cada família que nos acompanha pela internet. Pai, da mesma forma, duplamente, abençoe cada irmão que está ali, Senhor. Obrigado, ó Pai, tudo isso nós te pedimos, te agradecemos pela obra que o Senhor está fazendo nessa igreja, tanto em relação nas vidas, como em relação à construção. Nós sabemos que tudo será feito dentro do tempo do Senhor e para a glória do Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Parabéns a todos. Mesmo sentado como os irmãos estão, vamos louvar o Senhor com um belo hino. Castelo Forte é o nosso Deus. Escudo
Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nós sabemos que nosso castelo forte, seguro, firme, é o Senhor Jesus. Nós passaremos por batalhas, lutas infernais, muitas vezes, mas nós sabemos quem luta por nós, quem é o nosso escudo, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso ajudador. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã que somos convocados pelo Senhor, que nós somos do Senhor, que temos a vocação do Senhor, que nós possamos de fato viver de forma para que nós fomos chamados para louvar o Teu santo nome, para glorificar o Teu santo nome, chamados para adorar aquele que é o Senhor de todo o universo, Senhor de toda a nossa vida. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado nossas vidas, e estamos aqui nesse domingo tão bonito para louvar e adorar o Teu santo nome. Senhor, nos ajude a fazer honrar o Teu nome, a glorificar o Teu santo nome, a de fato viver de acordo com novas criaturas de Deus. Em nome santo e poderoso de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para que abrissem suas Bíblias, aqueles que estão com as Bíblias, outros estão com celulares. Você que está nos assistindo não pode sair da página, então tem que pegar uma Bíblia e nos acompanhar em Filipenses capítulo 1, versículos 27 a 30. Esse foi o texto que nós entendemos para que possamos refletir nesta manhã. Nosso tema nesta manhã é renascer para viver de um modo digno do Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículos 27 a 30. Diz assim a palavra de Deus: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, agora é hora de nós refletirmos sobre a Tua palavra, é hora de ouvirmos a voz do Senhor. Sabemos que o Senhor já tem falado aos nossos corações nesta manhã. Rogamos para que o Senhor complemente aquilo que os Teus servos têm buscado diante de Ti. E também aquilo que o Senhor deseja que sejamos diante de Ti. Obrigado, Pai, por este culto, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Esta é a nossa humilde oração em nome de Jesus. Amém.
renascer para viver de um modo digno do Evangelho. Como temos refletido nessa manhã, Deus, Ele escolhe pessoas para que essas pessoas renasçam espiritualmente. E que essas pessoas, após esta experiência sobrenatural, vivam espiritualmente. Vivam para Ele, vivam para a glória dEle, e vivam de um modo que Ele determina, um padrão de vida que Ele considera o seu padrão, um modo digno de viver o Evangelho. E Paulo, ele escreve algo para a igreja de Filipos. A igreja de Filipos era, para que os irmãos tenham uma noção, foi a primeira igreja na Europa. A primeira igreja, a primeira congregação ali na região da da Macedônia, Mesopotâmia é Babilônia, da Macedônia, no norte da Grécia. A primeira igreja, portanto, na Europa. O interessante é que Paulo, ele atendeu um apelo para que ele fosse para a Macedônia. E nós sabemos que a Macedônia, por ficar naquela região da Europa, seria o Ocidente, e não o Oriente. Oriente, aquele lado que vai para a China. Ocidente, Europa, com uma inclinação para as Américas. Se Paulo não tivesse atendido esse apelo para ir à Macedônia, talvez hoje os missionários que nós teríamos no Brasil seriam asiáticos, porque ele teria ido para o Oriente, e nós fôssemos supridos de missionários asiáticos nos ensinando o Evangelho de Cristo. Mas Paulo, numa decisão orientada pelo Espírito Santo, ele atendeu o apelo para ir à Macedônia, e então o Evangelho veio tendenciando para o lado do Ocidente. Esta carta que ele escreve é uma carta de agradecimento. Agradecimento àquela igreja, porque aquela igreja, ela ajudava o missionário Paulo financeiramente. E ele estava muito feliz pela generosidade daquela igreja. E naquela época não era como nos dias de hoje. Teria que mandar cartas, e essas cartas então chegavam até a igreja. Por isso que existe esta carta. Esta é a razão da existência dessa carta, uma carta de gratidão. E nesta sessão do capítulo 1 que nós acabamos de ler, Paulo, ele só tinha algo em mente. Ele queria ir até aquela igreja para agradecer pessoalmente. Ele queria ver aqueles irmãos filipenses, porque ele viu naquela igreja uma igreja de fato regenerada, que vivia um evangelho, igreja que foi realmente movida pela ação do Espírito Santo, e ele era testemunha viva daquilo que a igreja fazia por ele. Por isso essa carta, ela tem um teor de felicidade, de alegria, passar coisas boas que aquela igreja vivia, e então ele estava ali dizendo que aquela igreja se parecia com o próprio Cristo. Paulo estava dizendo que aquela igreja era uma igreja que havia nela cidadãos dos céus, homens e mulheres que realmente tinham um modo digno de viver o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, quando eu li um pouco sobre isso e vi que Paulo tinha o desejo de ir lá, de ouvir, de vê-los, eu comecei a pensar que nós hoje, como igreja, as pessoas também devem ter esse mesmo desejo de querer ouvir a palavra de Deus através de nós, de olhar para nós e ver
Cristo em nós. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que o mundo quer nos ouvir, o mundo quer olhar para nós, mas não com aquele desejo de querer saber desse Jesus que nós vivemos, mas olha com o tom de querer encontrar algum deslize em nós para nos julgar, para ver algo que eles venham a criticar, diferente do que acontece e aconteceu com a experiência de Paulo. O mundo, diferente de Paulo, não está querendo nos elogiar. O mundo, diferente de Paulo, não está querendo nos ver felizes. O crente que é muito feliz gera suspeita na vida do mundo, porque eles não conseguem entender a razão da nossa felicidade. Eles não conseguem interpretar o que acontece no interior de cada um que vive o Evangelho de Cristo. E por isso, como igreja, estamos sendo assistidos, somos testemunhas vivas de Cristo. E quando as pessoas desejam se aproximar de nós, elas querem ver coisas felizes, ver algo em nós que os tornam felizes. Querem ouvir coisas que tragam felicidade. E nós sabemos a razão da nossa felicidade, é o próprio Evangelho de Cristo. Paulo desejava ver os filipenses e ouvi-los, porque eram um exemplo de igreja. Diferentemente, o mundo é nosso adversário. O mundo é um adversário do cristão, e eles querem nos confrontar. E eu gostaria de ressaltar algumas coisas que Paulo fala nessa pequena seção do capítulo, que fala a respeito do que vem a ser, aos olhos de Paulo, um modo digno de viver o Evangelho, para que as pessoas desejem ouvir de nós, ouvir a igreja. E eu acho que o que me chamou a atenção nesse texto, uma coisa que eu acho que pode ser pertinente em relação ao tema, que Paulo ele fala lá no versículo 27, eu vou ler o texto para os irmãos entenderem melhor. Ele destaca que há necessidade da igreja estar firme em um só espírito. A igreja precisa demonstrar para o mundo que ela está firme em um só espírito. É a visão de Paulo, eu entendo que também seja a visão dos irmãos. Ele diz assim no início, vou ler o versículo todo: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma. Quero parar por ali, embora esteja no finalzinho do versículo. Firmes em um só espírito, como uma só alma. Paulo queria ouvir a respeito de vocês, é o que ele diz lá no início, ó. Eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma. Paulo quer ver e ouvir uma igreja firme. Eu creio que também nós gostamos de saber quando uma pessoa é firme. Você ouvir que aquela pessoa está firme, que os irmãos estão firmes em um só espírito, que os irmãos estão firmes vivendo como uma só alma. Isso é unidade. Há pouco tempo atrás eu vi uma dinâmica em que uma pessoa pegava um palitinho de churrasco e quebrava com facilidade, apenas com 2 dedos, talvez. Mas se você pega um molho daqueles palitinhos de churrasco e tente
tentar quebrar, você não vai conseguir quebrar com tanta facilidade. Porque a unidade fortalece. A unidade em um só espírito, com uma só alma, faz com que uma pessoa tenha força para enfrentar as dificuldades. Agora que a igreja, acima de tudo, precisa estar firme em um só espírito, como uma só alma, porque os tempos estão difíceis. Cada vez mais o inimigo tem trazido em inconstância na vida de muitos de nós. Pessoas que estão cada vez mais instáveis na fé, pessoas que não conseguem se estabilizar num padrão de vida cristão, que o mundo sinta desejo de copiá-las. Nós precisamos, num momento difícil, como nós estamos vivendo hoje, ser pessoas, ser uma igreja firme. Ser cristão não é fácil, nós sabemos. Ele traz uma carga de grande responsabilidade. Afinal de contas, ser cristão significa representar Cristo na face da terra. Ser cristão significa ter uma identidade no território inimigo. E isso requer muita responsabilidade. Você não está apenas representando o nome da sua família, você está sendo o representante do próprio Deus aqui na terra. Interessante quando Paulo fala esse termo, viver de um modo digno, essa palavra viver é a mesma que deu origem à palavra política. Viver tem o mesmo significado original do termo política. Esse termo, no caso aqui, no nosso contexto, ele tem o conceito de cumprimento de deveres. Viver é cumprir deveres como cidadão. Só que Paulo está falando a respeito de um contexto espiritual. Cumprimento de deveres como cidadãos do céu. Não cidadãos nascidos na cidade de Filipos, mas cidadãos nascidos do Espírito Santo de Deus. Em Filipos, a cidadania romana era tida em alta estima, era um privilégio para eles. Os irmãos conhecem bem a história. Eu gosto muito da palavra de Deus, porque ela é história, não é lenda. Irmãos sabem que naquele contexto o Império Romano era um império quase que universal. E aqueles cristãos filipenses, eles tinham a responsabilidade de viver coletivamente e individualmente num padrão de vida determinado pelo Império Romano. Mas nesse contexto aqui, Paulo está falando que eles deveriam viver num padrão de vida como cidadãos do céu. Se os irmãos permitirem, eu gostaria que abrissem lá, no capítulo 3 mesmo de Filipenses, versículo 20, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus. Paulo está falando que eles são cidadãos dos céus. Por isso o sentido de viver. E ele fala ainda nesse versículo 20, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o líder máximo daquele povo, como cidadão dos céus, era o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não viria montado em um cavalo, não dobraria a esquina dentro de uma carruagem, mas ele viria dos céus. Quando o mundo o vê como igreja, quando o mundo nos vê como igreja, ele nos vê como cidadãos firmes,
O mundo nos vê como uma igreja integrada. O mundo nos vê como pessoas que comungam num só espírito, como uma só alma. O mundo nos vê como pessoas ativas, preocupadas em servir ao nosso Rei Jesus. Como que o mundo nos vê? Como o mundo me vê? Essa pergunta tem que ser feita a nós. Como o mundo nos ouve? Paulo, ele tinha um intenso desejo de ouvir aquelas pessoas. Nós também temos que ter esta preocupação em saber como o mundo deseja nos ouvir. O mundo espera que a igreja seja firme num só espírito. O mundo espera que nós sejamos como uma só alma. E muitos de nós não têm sido assim. E por isso que muitas vezes sofremos críticas, porque o mundo espera que sejamos assim, mas muitas vezes temos sido diferente. O que a igreja tem feito pela sua própria santificação? O mundo digno que do Evangelho, obrigado, João. Um modo digno, melhor dizendo, que do Evangelho de Cristo, que através do Evangelho de Cristo sejamos firmes como um só Espírito. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar nesse texto, que para viver do modo digno do Evangelho, é que a igreja precisa também lutar junto. No próprio versículo que lemos, no final dele, diz assim: lutando juntos pela fé do Evangelho. Como disse Paulo, ele queria ir até a igreja, ele queria ouvir daquela igreja. Ele não só entendia que uma igreja, ela sofre perseguições e ela passa por dificuldades. Ele sabia disso. Mas ele queria algo daquela igreja. E ele fala que para ser uma igreja digna do Evangelho, ela precisaria também lutar junto. O mundo quer me ouvir, quer saber se realmente, como cristão, eu luto junto com a minha igreja. Se como igreja lutamos juntos por um propósito único, se cremos na mesma maneira, da mesma forma em Jesus Cristo. O que faz a igreja lutar junto é o mesmo tipo de visão. Porque Jesus mesmo disse, um reino não pode subsistir se estiver dividido. Lá em Marcos capítulo 3, 24, ele fala sobre isso, mesmo num contexto diferente. Jesus falava sobre o reino do mal. Se o reino do mal lutar contra si, ele não consegue subsistir. Mas se nós, como igreja de Deus, formos divididos, nós também não conseguiremos subsistir. Tanto do lado de lá, quanto do lado de cá, nem o reino do mal, nem o reino de Deus poderá subsistir se essa luta não for junta. Os cristãos enfrentam apenas um adversário em comum, e nós conhecemos bem a força desse adversário. A sobrevivência contínua da Igreja de Cristo, a sobrevivência contínua de um lar cristão, é não ser promotor da divisão. A sobrevivência contínua depende da cooperação interna. Não pode haver falta de compatibilidade de ideias.
Toda coexistência conduz à concordância. Quando nós vivemos unidos, mesmo sendo diferentes, essa coexistência vai fazer com que lá na frente chegaremos a um acordo. Não é diferente na igreja, não é diferente no seu trabalho, não é diferente na sua casa. Não pode haver ninguém num ambiente desse sempre buscando a divisão, porque o reino dividido não pode subsistir. Qual é a preocupação maior? É o conjunto ou é a minha visão de reino? Pontos de vista diferentes trazem divisão, mas pelo Espírito de Deus é possível haver união. Pessoas diferentes podem se tornar iguais se tiverem unidas pelo Espírito Santo de Deus. Cristãos pensam iguais porque o Espírito Santo é que conduz a igreja. Famílias podem pensar iguais porque o Espírito Santo pode reinar no lar. Meus irmãos, é tempo de nos unir e lutar contra o inimigo do Evangelho, que se levanta de forma tão patente e declarada. Nós não podemos fazer vista grossa do que o mundo está fazendo com o povo de Deus. Paulo, ele entendia que viver de um modo digno era ouvir a igreja de Cristo. Ouvir a igreja de Cristo, lutar junto, comer o sal junto, e lutar por um propósito, lutar pela fé do Evangelho de Cristo, e jamais apoiar os adversários do Evangelho, porque um reino dividido não pode subsistir. E por fim, meus irmãos, eu gostaria também de ressaltar um terceiro ponto a respeito desse texto, que é preciso viver de um modo digno do Evangelho, para que o mundo ouça que nenhum adversário pode intimar a igreja, nenhum adversário pode intimar o crente. E eu gostaria de pegar aqui o versículo 28, desse mesmo texto. Diz assim: e que em nada se sentem intimados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Os filipenses não poderiam se sentir intimados pelo mundo. A igreja tinha adversários do Evangelho. Eles deveriam, para Paulo, ter intrepidez, ter coragem. E não apenas ter coragem, mas eles deveriam ser ousados. Não jogar na retaguarda, mas eles precisariam avançar, porque eles eram homens e mulheres de Deus. Eles deveriam enfrentar a perseguição, não ficar se sentindo acuado. Aquilo que os inimigos viam como uma perdição, uma perda, uma destruição, um desperdício na vida, deixarem o mundo para seguirem a Cristo, Paulo enxergava como salvação. É o que ele cita no texto: pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês
é sinal de salvação. E isso é da parte de Deus. Ele está dizendo que isso não é da minha parte, mas é da parte de Deus. O fato é que numa batalha, os inimigos se acirram quando veem que estão para perder. Quando eles estão se sentindo acuados, eles acabam se exaltando no ataque, investindo mais no ataque. Contudo, isto é a maior evidência que a derrota deles, do mundo, do inimigo, já está declarada. E às vezes nós não conseguimos, como igreja, enxergar isso. Estamos vendo, olhando para as circunstâncias, para os ataques, mas nós não conseguimos interpretar espiritualmente que eles já se sentem derrotados e já estão praticando aquele ditado: a melhor defesa é o ataque. E nós, às vezes, como igreja, nos sentimos fraquinhos, acuados, tristes, desanimados. Uma igreja que está sobre a liderança de Cristo não se deve perturbar contra as intimidações dos adversários, porque eles já estão para trás nessa corrida da vida. Deus colocou cada um de nós numa condição de povo escolhido. Você foi escolhido pelas mãos de Deus para participar integralmente da igreja, da sua igreja, da igreja do seu Filho Jesus Cristo. E as portas do inferno jamais poderão prevalecer na igreja, sendo que a igreja não é só uma assembleia, a igreja é você. As portas do inferno não podem prevalecer na sua vida. Isso requer um determinado cuidado a respeito daquilo que você tem pensado como igreja, dos valores que você tem cultivado como igreja, os princípios cristãos que movem a igreja, movem você, movem a mim. Não podemos, como igreja, deixar que as coisas do mundo venham influenciar, porque elas estão sendo conduzidas e lideradas pelos nossos adversários, mais especificamente, Satanás, o nosso arqui-inimigo. Contudo, a palavra nesta manhã não é para falar do inimigo, mas é uma palavra para nos dar a plena confiança que nós fomos e somos especiais para Deus. Eu gosto muito do texto lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. E eu gostaria, se possível, irmão, colocasse para mim, está ali. Vamos ler junto? O Senhor, novamente, o Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno para cumprir. Amém. Pode ser que você, às vezes, se sinta desanimado, ou se sinta um tanto quanto rebaixado devido às circunstâncias da sua vida. Mas Deus te colocou como líder, Deus te colocou como cabeça. Deus não vai permitir que as questões que estão te afetando no ambiente onde você viva, façam com que você venha ter alguma recaída, deixando de entender que você foi chamado para ser cabeça, não ser cauda. Você foi chamado por Deus para estar por cima e não embaixo.
Isso aqui não é uma palavra de autoestima, não é uma palavra para colocar você para cima, não. Isso aqui é uma promessa de Deus, amém? Meus irmãos, como igreja, nós não podemos nos deixar afetar com os discursos lá fora. Temos que entender que o nosso discurso está escrito na palavra de Deus. Deus colocará cada um por cabeça. Ele sempre fará com que você esteja por cima. E que você precisa entender que para que isso seja real na sua vida, você precisa obedecer os seus mandamentos. É o que o texto diz. Pode ser quem for, pode ser qualquer adversário, mas se você anda no modo digno do Evangelho de Cristo, você pode ter certeza que Deus vai honrar, se você honrar aquilo que se comprometeu a fazer. Eu queria concluir. Paulo, no versículo 29, dessa seção do capítulo, ele diz assim: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente crer por Ele. Os filipenses deviam se lembrar de que é um privilégio padecer por Cristo. Um modo digno de viver o Evangelho é também entender que você precisa passar por circunstâncias adversas que podem levar à tristeza ou até mesmo ao sofrimento. Agora, no final desse versículo, ele fala que não somente crer nele. Às vezes nós entendemos que ter um modo digno de viver o cristianismo é só crer em Jesus. Nós não queremos entender a primeira parte do versículo. Paulo está dizendo que um modo digno de viver o Evangelho é um privilégio. Receber a graça do sofrimento é um privilégio. Ele diz: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. Aqui está falando alguém que deu um grande testemunho o que é sofrer por Cristo. Não são poucos que têm dificuldade de aceitar que por causa do Evangelho também poderemos sofrer. Não são poucos. E muitos estão deixando as igrejas porque não querem entender essa parte da palavra de Paulo. Existe uma história que eu achei muito interessante, realmente quero encerrar aqui, de um missionário, ele chamava um americano, Griffith John, que é o nome dele. E ele foi atacado por uma multidão de pagãos hostis, e quando ele, cercado por aquelas pessoas, levou sua mão até o rosto, ele sentiu que o seu rosto estava totalmente ensanguentado, e ele olhou para sua roupa, ele estava totalmente banhado de sangue. E ele, no seu relato, ele entendeu que no lugar da dor, ele foi dominado por uma exaltação extraordinária e se alegrou no fato de ser contado por digno de sofrer pelo nome de Cristo. Meus irmãos, vamos orar. Este homem é um exemplo para mim. Talvez eu não teria a mesma percepção, mas eu tenho que me cobrar nesse sentido. Ao invés da dor, ele se alegrou pelo fato de ser contado, porque estava ensanguentado. Ele teve uma exaltação extraordinária por ser contado por digno de sofrer pelo nome de Cristo. Pai amado, tenha misericórdia de nós. Não temos feito nada
para que o Senhor veja algo bom em nós. E por isso, ó Pai, nós queremos nesta manhã pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pela timidez, pedir perdão que muitas vezes nós não queremos dar um passo adiante em relação à nossa fé. O Senhor fez tanto por nós e nos chamou para que nós fôssemos firmes como igreja, nos chamou para que nós lutássemos juntos, tivéssemos os mesmos princípios cristãos. Vivemos num contexto do país em que cristãos estão pensando como os inimigos, desejam fazer as coisas que os inimigos da igreja fazem. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós somos chamados para te servir. Não permita que o mundo venha afetar a nossa visão de reino. Não permita, ó Pai, que venhamos a ceder às pressões da sociedade, do mundo em que vivemos, mas que nós possamos firmar a nossa fé num só Espírito, como uma só alma. E quando o sofrimento vier, em vez de nós ficarmos lamentando, em vez de o mundo olhar para nós como crentes caídos, que o mundo veja ou sinta um desejo de ser como nós, crentes que se exaltam diante do sofrimento, crentes que se enaltecem em Ti diante da perseguição. A Tua palavra tem nos ensinado claramente quem são os Teus filhos, as ovelhas, e quem são os bodes. Ó Pai, nós somos ovelhas do Teu rebanho. Fortaleça a nossa fé. Não permita, ó Pai, que venhamos a nos entregar, como muitos afastados estão fazendo, mas que nós, ó Pai, possamos nos fortalecer e trazer aqueles que estão distantes de nós. Obrigado, ó Pai, por tudo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eita, tô ligando. Você pode ficar em pé, por favor? Abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Teu sangue apagou.
Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue apagou, uma nova vida me entregou, o teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, pode viver assim como sou. Contigo eu fui crucificado, morreu meu velho homem, escravo do pecado, e agora eu livre estou em ti. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Nasci de novo, pode viver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação Amém. Somos uma nova criação, novos valores, novos conceitos. Vamos orar, Deus possa nos abençoar. Eu gostaria de convidá-los para que retornem à noite. Hoje nós estaremos dando abertura à nossa campanha de missões nacionais e teremos um missionário nos abençoando, pastor Raoni. Ore por ele, pode ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a sua vida nesta noite. Não deixe de vir se você puder. Você que está em casa, que não esteve aqui presencialmente, faça um esforço para estar aqui conosco. Amém? Pai bendito, tua palavra diz que nós nascemos de novo. Nós não somos mais servos do pecado, não somos mais escravos do inimigo do mundo, do inimigo que está no mundo. Nós somos servos de Jesus Cristo, amamos a Jesus, vivemos para o teu reino, estamos trabalhando na sua obra, somos unidos pelo Espírito do Senhor. A nossa luta não é contra a carne, nem o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades, que usam pessoas, usam a mídia para nos confundir. Mas pelo poder que há no nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, para renovar a nossa comunhão contigo, renovar
a nossa fé, renovar a nossa vida aos teus pés, e para que a glória do Senhor seja manifesta em nossas vidas, que o Senhor coloque em nós ousadia, intrepidez, coragem, não nos deixe sentir acuados, mas que as pessoas no mundo olhem para nós e sintam desejo de ser como nós. Não olhe para nós para nos criticar, mas olhe para nós para dizer que vocês verdadeiramente são pequenos cristos. Ó Pai, muito obrigado por este culto, muito obrigado por cada vida que está aqui. Que o Senhor os leve em paz para os seus lares e que cada lar aqui seja um pedacinho do céu, para a glória do Senhor. Abençoe o pastor Raoni, que estará conosco nesta noite, que a palavra que o Senhor já entregou em seu coração possa ser compartilhada a nós e possamos reproduzir para que mais e mais vidas sejam salvas para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Um domingo abençoado para todos. Amém. Meu nome é Rosângela, cheguei à beira da morte, perdi respeito, dignidade e confiança. Mais um dia eu encontrei a esperança. Hoje eu sou uma mulher de oração, temente a Deus, tenho dignidade, respeito e um trabalho. Vem aí a campanha 2021. Jesus Cristo é a única esperança.